possa abençoar a todos nós. Hoje nós estamos transmitindo aqui de Araruama, interior do Rio de Janeiro. É um município muito bonito, muito belo. Estou aqui num sítio e possamos então crescer, né? Se surgir o barulho de uma galinha, de um cachorro, a cigarra já está cantando aqui, é normal, tá, gente? Isso é sítio, né? E possamos juntos, então, crescer com a palavra de Deus. Você que vai assistir esse vídeo no YouTube, você possa curtir, compartilhar, comentar. Se você quiser contribuir com esta obra, né? Você vai ter aí o QR Code da igreja, você vai ter aí o Pix da igreja, para que você possa contribuir com qualquer quantia que Deus colocar em seu coração. Saiba que todos esses recursos são utilizados para abençoar as pessoas. Nenhum dos oficiais da nossa igreja, da comunidade evangélica Geração da Conquista, é assalariado. Todos os recursos vão para, de fato, abençoar os nossos irmãos. Distribuição de cesta básica, assistência médica. A nossa igreja ela tem aí uma obra muito bonita e muito atuante nessa área. Então, se você quiser participar, né, contribua conosco. Vamos abrir aí, meus irmãos, nossa Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Vou ler a partir do verso 1. E nós vamos até o verso 6. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar para a Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, além de Tíquico, Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, ou pães ázimos, né? E 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Então, amados, só para a gente lembrar, o capítulo 20 ele é uma continuação histórica dos acontecimentos do capítulo 19. A expressão cessado o tumulto faz a ligação do capítulo 20 com o capítulo 19. Por quê? No capítulo 20, houve um tumulto feito lá por um homem chamado Demétrio, se não me falha a memória. É, isso mesmo. Um ourive chamado Demétrio, isso está lá em Atos, capítulo 19, verso 24. Ele fez um tumulto no sentido de acusar Paulo de sedição da sociedade de Éfeso. Paulo estava pregando o evangelho, né, queridos, e o evangelho estava transformando as pessoas. O evangelho estava dando uma nova visão, né, uma nova visão holística para as pessoas, uma nova visão de mundo para as pessoas. Então, as pessoas começaram a deixar de ter uma vida religiosa baseada em mitos. Qual era o mito? De que mito o pastor Renato está falando? Eu estou falando do mito da adoração a Astartes, ou Diana, né? Deixa eu ver se o nome é Ártemis, né? Ou Diana, né? E esse mito, essa adoração, essa religiosidade começa a ser quebrada, então, com a realidade do Evangelho. Na oportunidade, na aula passada, nós falamos da importância que a igreja tem
de quebrar esses mitos religiosos, essas fantasias religiosas, e levar o verdadeiro evangelho de Jesus. Entretanto, quando surgiu esse problema, quando Paulo começou a pregar o evangelho, isso causou nas pessoas uma reação. As pessoas começaram a abandonar a adoração à deusa Diana, começaram a jogar fora os seus utensílios de adoração, começaram a jogar fora seus livros de magia, de ocultismo, isso tudo está no capítulo 19. Então, houve uma transformação espiritual ali na cidade de Éfeso. Por conta disso, todo o sistema econômico, todo o sistema de lucro empresarial que existia lá na cidade de Éfeso, ele começou a sofrer. Por quê? Porque era um sistema empresarial, ou um sistema de lucro, ou um sistema de comércio, vamos melhor colocar assim, baseado na ignorância espiritual das pessoas, como é hoje em dia, né, irmãos? Hoje em dia nós sabemos que existem muitos sistemas de obtenção de lucro que são baseados, né, na fé em mitos, na fé em coisas que não existem ou em teologias falidas. A gente vê isso na Igreja Católica, a gente vê isso na Igreja Evangélica, a gente vê isso em todas as religiões, a gente vê isso. Ou seja, sempre tem que ter dinheiro, sempre tem que rolar dinheiro, e Jesus Cristo não baseou a religião, não baseou a vida cristã do homem em dinheiro, baseou em relacionamento verdadeiro com Deus. Então, amados, qual a grande importância que nós vemos aí? Nós vemos, então, que Paulo ele muda a realidade das pessoas. Isso está em Efésios, em Atos, capítulo 19. E aí, Demétrio, que era um dos beneficiados por esse sistema, né, de obtenção de lucro, ele não aceitou isso, levantou falso testemunho contra Paulo e contra os discípulos ali da cidade de Éfeso, e aí intentaram, contra a própria vida, né? Moveram, se fizeram ali da estrutura legal da cidade de Éfeso, criaram um tumulto terrível, né? E o objetivo era prender ou até mesmo agir contra a vida dos discípulos, contra a vida dos discípulos de Cristo ali naquela região. Entretanto, os planos deles foram frustrados, porque teve um homem, né, o escrivão lá da cidade, um homem sensato, falou: olha, não existe nenhuma acusação contra esses homens, o tumulto então cessou. Né? E Paulo, então, e os discípulos foram livres. O capítulo 20 começa exatamente com essa ligação. Olha só, a primeira expressão, cessado o tumulto. Então, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-os para a Macedônia. Então, Paulo sai de Éfeso, vai para a Macedônia, depois de dar ali uma palavra de incentivo, uma palavra que as pessoas ficassem ali. E aí, do versículo 2 ao versículo 6, nós vemos aí o relato do itinerário de viagem de Paulo. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras. E, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar para a Macedônia. Perceba, amados, perceba, a história da igreja, e é isso que nós estamos estudando, essa é uma série de estudos sobre eclesiologia, e a gente está vendo a história da igreja ali, nos primórdios, no começo. A história da igreja ela é marcada por 2 grandes problemas, de início. Primeiro grande problema foram os judeus, ou aqueles chamados judaizantes, né? O que eram os judaizantes? Paulo, principalmente relacionado ao ministério de Paulo. Paulo ele pregava um evangelho, né? O evangelho verdadeiro, o evangelho baseado na graça. Ou seja, Paulo, então,
tira, Paulo como que o Evangelho de Cristo, ele desconecta o homem da necessidade, da obrigatoriedade, né, de ritos religiosos. A salvação agora não é mais baseada em ritos religiosos. Ela é baseada em quê? Na fé do homem, na obra de Cristo, e isso vai ocasionar o quê? A recepção da graça de Cristo, da graça de Deus sobre a vida do homem, através da morada do Espírito Santo na vida da pessoa que entrega Jesus. Então, é isso que determina a salvação do homem, né? É isso que vai determinar a salvação do homem. E aí Paulo, ele começa a pregar esse evangelho de forma bastante agressiva, ele é bastante agressivo, né? E tem que ser mesmo, né? Principalmente junto aos gentios. Por quê? Porque os judeus não aceitavam isso, irmãos. Os judeus, eles ligavam, eles conectavam a salvação à necessidade ou à obrigatoriedade da observância de certos ritos, como a circuncisão, como guardar o sábado, como não comer alimentos considerados pela religião judaica impuros. Então, essa obrigatoriedade, né, que caracterizava essa obrigatoriedade pela observância de ritos, que ocasionava a salvação, né, na visão principalmente do judaísmo, ou seja, você precisava seguir uma ritualística para ser salvo, entrou em choque, entrou em rota de colisão com o evangelho da graça pregado por Paulo e anunciado por Jesus. E essa cisão e essa crise percebe-se até hoje, amados. A verdadeira igreja de Cristo não prega rituais. A verdadeira igreja de Cristo não prega obrigatoriedades religiosas. A verdadeira igreja de Cristo, ela prega o quê? Ela prega a graça salvadora de Cristo por meio da fé. Então, perceba que a igreja, então, começa com essa característica de conflito e ela vai continuar, esse conflito vai continuar permeando a igreja, vai passar pelos séculos e vai continuar, e continua até hoje. Então, é importante nós entendermos isso. Tá ok, queridos? Essa é uma primeira grande lição que a gente pode tirar daqui, ó, né? Verso 3, né? Quando estava, estou lendo ali a parte B, a partir da parte B do verso 3. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Contra ele quem? Contra Paulo. Por isso decidiu voltar para a Macedônia. A gente vai ver nas aulas, em capítulos mais adiante, né? Por isso não perca as próximas aulas. Você, aí na comunidade evangélica Geração da Conquista, não perca as próximas aulas, e você do YouTube também não perca os próximos vídeos, as próximas aulas, que você vai ver isso claramente quando Paulo ele retorna para Jerusalém. Quando Paulo retorna para Jerusalém, você vai ver que Paulo ele tinha uma dificuldade de se relacionar, por incrível que pareça, amados. Paulo tinha dificuldade de se relacionar com a igreja cristã, com a igreja de Cristo que estava em Jerusalém. A gente vai ver isso claramente nos próximos. Por quê? Porque existiam muitas pessoas que ainda não tinham sido libertas, estavam na igreja, criam em Jesus, mas ainda não tinham aberto totalmente o seu coração para a presença do Espírito Santo. Eles ainda conectavam a sua salvação à necessidade de certas observâncias rituais. Então, amados, isso é muito sério. A gente tem que estar atento a isso, né? Por quê? Porque a gente entende, isso é coisa do homem. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse negócio de rito é coisa do homem, né? O rito surgiu para educar o homem.
Aí o homem veio e sacralizou os ritos, né? Tornou os ritos sagrados. O que é sagrado é a fé em Jesus. Tá bom, querido? O que é sagrado é a fé em Jesus, a graça e a presença do Espírito Santo. Ok? Esse foi o primeiro grande problema, os judaizantes. Segundo grande problema foi que a igreja, então, começa a incomodar as estruturas que existiam no Império de então. Qual era o Império de então? O Império Romano. Então, o Império Romano ele funcionava de uma certa forma, ele tinha ritos, ele tinha obrigações, ele tinha um conjunto de leis, e o Evangelho, a Igreja de Cristo, pelo seu próprio comportamento, pela sua própria visão de mundo, a Igreja de Cristo, então, começa a incomodar o status quo do Império Romano. A gente vê isso na revolta lá de Demétrio, em Éfeso, e a gente vai ver isso em várias outras situações, principalmente envolvendo o apóstolo Paulo. Não esqueçamos, amados, nós aprendemos isso estudando o livro de Atos. A gente aprendeu isso, tá em vídeos anteriores. Por que que Paulo surge? Por que que Deus escolhe Paulo? A razão é colocada no Evangelho de Atos. Se você voltar lá para Atos capítulo 8, após a morte de Estevão, o que que aconteceu? Houve uma grande perseguição, não foi isso? Houve uma grande perseguição à igreja. E aí todos foram dispersos. Mas tem uma partezinha lá, tem uma parte da revelação que ela é importantíssima. Tem uma parte de um versículo lá que ele é importantíssimo. Todos foram dispersos, inclusive os diáconos, exceto os apóstolos. Ou seja, os 12 apóstolos, né? Inclusive Matias, que foi escolhido para ficar no lugar de Judas. Isso está em Atos, capítulo 1. Todos os 12 apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. Por quê? Porque os 12 apóstolos tinham origem judaica e eles ainda tinham dificuldades, né, de pregar o evangelho para os gentios. A gente vai ver isso, a gente vai ver Deus trabalhando isso no coração, especificamente no coração do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10. Eu não vou repetir, você vê os vídeos anteriores. Né? Para quem é crente, conhece a história de Atos capítulo 10, sabe que ali é Deus falando para Pedro que o evangelho determina, o evangelho constrói, o evangelho estabelece uma nova relação dos judeus com os gentios, ou seja, uma relação de igualdade. Ou seja, o judeu não é melhor que o gentio, nem o gentio é melhor que os judeus. Todos estão debaixo do pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se todos pecaram, todos necessitam da graça de Cristo, né? Só que os discípulos, os apóstolos, os 12, o primeiro colégio apostólico, ele tinha certa dificuldade, não pelo evangelho, eles entendiam a essência do evangelho, mas há um hiato, há um espaço, há um lapso temporal, né? E há um lapso também comportamental entre você entender o evangelho e você pregar viver o evangelho na sua plenitude. E aí a liderança da igreja estava vivendo esse problema. A liderança da igreja, ela estava vivendo essa crise ainda. Aqueles 12 primeiros estavam vivendo essa crise. Paulo, então, é levantado. Paulo era um judeu helênico. Paulo tinha nacionalidade, ele era cidadão romano. Paulo estudou na escola de Gamaliel. Isso tudo a gente vai ver escrituristicamente, tá, gente? Apesar de ser gentio, da tribo de Benjamim, mas Paulo ele era um homem extremamente culto, extremamente preparado, conhecia a fundo, né, a filosofia e a cultura, né,
grego-romana. Então, ele era um homem extremamente preparado e ele tinha, em virtude desse preparo, em virtude desse conhecimento, ele tinha um trâmite muito mais profundo junto aos gentios do que o primeiro colégio apostólico dos 12 apóstolos. E aí ele é levantado para pregar o evangelho, né? Só que o evangelho ele começa a dar uma perspectiva diferente para as pessoas, né? As pessoas começam a não aceitar a prostituição, começam a não aceitar a corrupção, começam a não aceitar para a vida delas, começam a pregar contra, porque a Bíblia diz que a gente não deve ser conivente com as obras das trevas, antes nós devemos denunciá-las. Então, o crente ele começa a denunciar essas coisas. Agora, você imagina você vivendo numa sociedade marcada pela corrupção, onde a prostituição ela era institucionalizada pela religião. Como assim, pastor? A, a própria adoração da deusa Diana em Éfeso, né? Ou Ártemis em Éfeso, ela era marcada por isso. Lá tinha um templo com 1000 sacerdotisas, e aí os homens iam àquele templo, praticavam, tinham relações sexuais com aquelas sacerdotisas, com várias sacerdotisas, inúmeras vezes. Esse era o culto a Diana, esse era o culto a Ártemis. Então, a prostituição estava institucionalizada culturalmente e religiosamente aonde? No Império Romano. Aí surge a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo vai aceitar um negócio desse? Não vai, né, irmão? A Igreja de Cristo vai bater forte contra isso. E aí começam os conflitos, inclusive com o Império Romano. A gente vai ver mais à frente, né, na história da Igreja, que a gente vai deixar o relato de Atos, a gente vai entrar para a história, a gente vai ver que a igreja sofreu muito com o culto ao imperador. Como assim, pastor, o culto ao imperador? Existia um culto específico onde os súditos do imperador romano tinham que prestar culto a ele. Isso surgiu em alguns momentos da história do Império Romano. O crente vai fazer um negócio desse? Não vai, né, irmão? A gente não vai cultuar a homem nenhum. E aí o que acontece? A gente começa a ser perseguido. Quando eu digo a gente, é porque eu me incluo como Igreja de Cristo. Os nossos irmãos lá do Império Romano, no iníciozinho da igreja, começam a ser perseguidos pelo Império Romano. Por quê? Porque eles não aceitam isso. Então é importante a gente entender isso, gente. Hoje, se você olhar para a igreja hoje, a igreja está muito tranquila. Por quê? Porque a igreja está batendo fraco contra as grandes mazelas que existem na nossa sociedade. A igreja ela tem que ser mais incisiva. A igreja ela tem que pregar contra a prostituição, né? Nós vamos ter daqui a pouquinho o carnaval. É a maior festa de prostituição institucionalizada. É como se fosse a adoração a Diana, né? Antiga, só que reeditada agora como carnaval. E nós temos que pregar isso, meus irmãos. O carnaval é a degradação da sociedade. Ele prega a degradação da sociedade sobre a capa de diversão e sobre uma capa cultural. O crente ele tem que pregar contra isso. O crente ele tem que pregar contra a Constituição, contra a corrupção. Corrupção. O crente tem que pregar contra as questões sociais que estão tendo como objetivo destruir a família. Né? Naquela época também tinha isso e o apóstolo Paulo pregou. É só você ler as cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo prega contra o homossexualismo na carta aos Romanos, no iníciozinho da carta aos Romanos. Ele fala claramente, mulher com mulher e homem com homem é pecado. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, tá, irmão? Daí, então, você prende a Bíblia, né? Você vai ter que prender a Bíblia, né? Então, meus amados, é importante a gente entender isso. Nós precisamos ter esta coragem. A gente admira Paulo, mas a gente não quer ter a coragem de Paulo. Vamos lá? Verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Havia muitas
candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Aqui nós temos vários pontos importantes. O texto começa com que expressão? No primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Tá bom? Ok? Primeiro dia da semana é o domingo. E o que estava acontecendo no domingo? Acontecendo um culto. Paulo se reuniu com as pessoas, Paulo reuniu-se ali com os discípulos e começou a falar com o povo. Né? Então estava acontecendo um culto. Então, esse negócio da igreja cultuar no sábado, cultuar no domingo, cultuar na segunda, cultuar na terça, não tem que cultuar num determinado dia, porque senão você não vai para o céu. Isso é balela, tá, irmãos? A gente está vendo aí, no primeiro dia, num domingo, vamos lá, num domingo, Paulo reuniu com o povo, né? E ele falou ali, estava pregando o evangelho. Só que Paulo, meus amados, quando ele parava para pregar o evangelho, você leu comigo aí. Você acha que Paulo ficava olhando para o relógio, marcando? Não, tem que pregar só 30 minutos, 40 minutos, no máximo, senão o pessoal vai reclamar. Paulo não ligava para isso não, tá, irmão? Ele começou falando, deu meia-noite, o culto não tinha terminado, né? E aí um rapaz chamado Eutico foi vencido pelo sono, caiu, morreu. Paulo foi lá, através de Paulo, o Espírito Santo ressuscita aquele homem. E aí Paulo, rapaz, eu estou pregando muito, morreu até gente aqui na minha pregação. Eu vou parar, vou terminar a pregação. Foi isso que Paulo fez? Foi não, meu irmão. Ele continuou pregando até o amanhecer. O negócio virou vigília. Né? Então, a gente tem que prestar atenção, né? Como é que a igreja agia? A igreja agia única e exclusivamente pelo Espírito Santo, meu irmão. Quem manda no culto é o Espírito Santo. Amém, querido? Quando a gente começa a mandar no culto, o Espírito Santo sai de cena. Vocês querem mandar no culto? Então é com vocês mesmo. É por isso que hoje está tão difícil a pregação do evangelho, porque nós queremos mandar na pregação, nós queremos mandar na liturgia, nós queremos mandar no tempo do culto, nós queremos mandar na eclesiologia, e quem tem que mandar nisso tudo é o Espírito Santo de Deus. Então, amados, nós possamos ter essa consciência. Isso aqui também é uma grande lição que nós aprendemos aqui, tá ok? Então, que nós possamos ter esta consciência, e você possa ter esta consciência, né, de que o Espírito Santo é que tem que comandar os passos da igreja. Era assim na igreja primitiva. Por que não é assim hoje? Porque eu, ser humano, eu estou querendo rivalizar com o Espírito Santo dentro da condução dos caminhos da igreja. E isso não pode, né, irmão? Tem que ser pelo Espírito Santo. Vamos continuar? Vamos entrar no verso 3, a partir do verso 1, 3. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Açores, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Açores, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No quarto dia, atravessamos para Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo
mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Então, Paulo, né, vamos dar uma paradinha aqui, que a gente vamos analisar essa passagem, versículo, essa passagem é linda. Quando Paulo ele chega a Mileto, ele decide não ir a Éfeso. Por quê, meu irmão? Porque se ele vai para Éfeso, ele sabe que vai se demorar lá. O pessoal gostava dele lá. A igreja de Éfeso gostava muito de Paulo e ele sabia que ele demorar. O que ele faz? Ele para em Mileto, mas ele precisava conversar com quem? Com os presbíteros da igreja, com a liderança da igreja de Éfeso. Então, ele está em Mileto. Vamos lá, vamos se localizar geograficamente. Paulo ele está em Mileto, e quem vem a Mileto conversar com Paulo, Paulo não vai, são os presbíteros da cidade de Éfeso, se deslocam de Éfeso e vão até Mileto para conversarem com Paulo. Ok? Então, vamos lá? E aí ele começa falando: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Olha aí, no verso 19, Paulo parece destacar o principal problema da igreja. Veja que o principal problema da igreja nesse começo não era o Império Romano, e sim os judeus. Os judeus, eles não aceitavam, meus amigos. Quando eu digo judeus, tá, gente? Não é para criar antissemitismo, não é para você ficar com raiva de judeu, não. Muito pelo contrário, né? Ore pela paz em Israel, porque quem ora pela paz em Israel é abençoado, tá? Eu não estou falando isso. Estou falando que o principal problema era os judaizantes, ou seja, eram aqueles judeus que não aceitaram o evangelho de Cristo e que, por conta disso, né, queriam colocar em rota de colisão o judaísmo com o cristianismo. Ok? Então, é esse judeu. É muito judeu que foi convertido. Paulo ele era judeu. Pedro era judeu. Tiago era judeu. João era judeu. Mateus era judeu. Né? Então, existiam vários judeus, homens de Deus tremendos. Mas o judaísmo, então, constitui-se o grande problema para a igreja, na visão de Paulo, né? Ele diz isso aí no verso 19. Vocês sabem, verso 20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Aqui mostra, então, como é que a igreja no começo ela fazia, ela ensinava publicamente, né? Ela tinha ali uma ação pública, ou seja, reunia um grande número de pessoas, a gente vê isso desde o começo, né? A primeira pregação de Pedro se converteu 3.000 pessoas, 3.000 pessoas é um número interessante, né? Então, ele era aquela reunião pública, mas tinha também aquele elemento pontual. Paulo ele pregava de casa em casa. E a igreja, ela cresceu no começo, meus irmãos, assim, tá? De casa em casa, tá ok? Isso é Paulo falando com os presbíteros, com os líderes da igreja. Verso 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, para que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo testificou? O que Paulo pregou, né? O arrependimento pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o reatar do relacionamento do homem com Deus através da fé na obra e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem onde Cristo é o centro da mensagem. Não é o homem, não é as necessidades do homem, não é
um conjunto de doutrinas, não. É o evangelho, puro e simples, o evangelho da fé em Jesus. É isso que transforma as pessoas. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha só, gente. E aí eu fico bobo, né? Vamos lá, avalia você comigo. Você do YouTube aí, avalia. Paulo era um homem de fé? Eu acho que era, né? Eu acho que era. Pelo evangelho hoje pregado, Paulo deveria ser um cara extremamente rico, próspero, né? Com carros, casas, né? Né? Com facilidades, um homem que os políticos e um homem que é adorado pelo povo, né? Só que não, né? Verso 23, sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Sei que em todas as cidades. Então, o Evangelho de Cristo, meu amado, não pense você que me ouve, não pense você que você vai ter vida fácil porque entregou sua vida para Jesus. Muito pelo contrário. É necessário ser homem para ser homem de Deus. Tá? Por quê? Porque você precisa ter a consciência de que você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar prisões, você vai enfrentar crises por conta justamente do fato de você pregar uma mensagem diferente, uma mensagem transformadora, uma mensagem que vai contra ao status quo da sociedade de hoje. Então você precisa entender isso, né? Quer a unção de Paulo? Diga assim: eu quero a unção de Paulo. A unção de Paulo é prisões e sofrimento em todas as cidades. Essa aí muita gente não quer, né? Verso 24: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo, ele tinha como objetivo de vida testemunhar o evangelho da graça de Deus, né? A comunidade evangélica faz isso. Todos esses meios tecnológicos que a gente usa hoje é para pregar o evangelho. Você não vai ver a comunidade fazendo outra coisa. É pregar o evangelho da graça de Cristo. Você não vai ver o pastor Renato, você não vai ver o diácono Jefferson, diaconisa Nilceia, né, e tantos outros. Eu não vou falar nomes porque eu serei até indelicado ou talvez acusado de injustiça, mas todos a liderança da nossa igreja, a preocupação é pregar o evangelho da graça de Cristo. É a mesma preocupação que Paulo. Aí a gente tem que ter consciência que talvez a gente vá sofrer, que a gente vá sofrer oposição, e dentro dessa oposição algumas dificuldades, mas a gente tem que ser como Paulo, né, irmãos? A gente não precisa se importar com isso, não. Por quê? Né? O nosso tesouro não está aqui, a nossa pátria não é essa. Nossa pátria é o céu. Amém? Vamos continuar? Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o evangelho, verá novamente a minha face. Ou seja, Paulo ele fala assim para os presbíteros de Éfeso: olha, esse é o nosso último encontro. Não vou conversar, não vou ter a oportunidade mais de pessoalmente falar com vocês, né? E a gente vai ver no decorrer do texto que isso entristeceu, porque o pessoal de Éfeso gostava muito de Paulo. E isso entristeceu eles, quando Paulo falou: olha, é a última vez que vocês vão ver a minha face. Interessante, o mais lindo disso tudo é que eu acho que Paulo ele lidava com isso numa boa. É interessante, né? Paulo ele lidava com isso numa boa. Né? Isso traz uma grande lição para a gente, né? Da gente desenvolver essa tenacidade espiritual,
A gente precisa desenvolver músculos espirituais à semelhança do apóstolo Paulo. Vamos continuar? Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu quero parar aqui porque esse versículo é interessante. Qual era a visão? Vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Qual era a visão da liderança da igreja primitiva em relação aos oficiais da igreja? Em relação à liderança da igreja. Olha só. Quem é que Paulo chamou para conversar com ele? Lá no verso 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros. Então, os líderes da igreja eram presbíteros. Ok? Podemos afirmar isso? Que os líderes da igreja tinham o título de presbíteros, que em grego significa ancião. Podemos afirmar isso? Podemos, né? Ok. Só que olha o que ele diz no verso 28, das mesmas pessoas que ele chama de presbíteros. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Bispos é administrador, tá ok? Bispos, ou grego, episcopos, designa a pessoa que exerce função pastoral do Senhor ou administrador, mas era uma opção mais administrativa. Então, vamos lá. Os bispos, vamos lá, verso 17. Presbítero é igual a bispo, presbítero é igual a bispo. Presbítero, na visão de Paulo, é semelhante, é sinônimo de bispo. Vou repetir, para você entender bem. Verso 17, Paulo manda chamar os presbíteros. No verso 28, Paulo iguala bispo a presbítero. Para Paulo, bispo e presbítero é a mesma coisa. Vamos continuar? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Opa, peraí. Então, o que o presbítero e o que o bispo fazia na época da igreja primitiva? Ele exercia a função pastoral. Por quê? Verso 28. Para pastorearem, vocês têm o presbítero, que é igual ao bispo. Tem que o quê? Qual a função? Qual o trabalho? Para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então, meu amado, escuta aqui, crente. Na visão de Paulo e na visão de Pedro, porque Pedro, apesar de ser apóstolo, apesar de ser pastor, ele se intitula como presbítero. Por quê? Presbítero é todo aquele que pastoreia. Por quê? Presbítero é sinônimo de bispo e é sinônimo de pastor. Esses três exercem a mesma função. Então não existia, amados, escuta, crente, não existia uma distinção funcional. É isso que é interessante. Não existia uma distinção funcional entre pastores, bispos e presbíteros na igreja primitiva. Para o grande apóstolo Paulo, era tudo uma coisa só. Todos eles poderiam ser chamados de pastores, todos eles poderiam ser chamados de bispos, todos eles poderiam chamar de presbíteros. Importante a gente entender isso. Ah, mas pastor, hoje tem apóstolo, hoje tem missionário, hoje tem bispo, hoje tem presbítero, hoje tem diácono, hoje tem
patriarca, hoje tem um monte de títulos, e são títulos e funções inventadas pelo homem, não está na Bíblia. E eu desafio a qualquer um a me mostrar essa hierarquia funcional na Bíblia. Na igreja primitiva não tinha isso. Na igreja primitiva, as pessoas seguiam aquilo que Jesus falou, né? Considerem os outros sempre superiores a vocês mesmos, né? Ou seja, o cara ele era pastor, mas ele fazia aquilo com carinho, ele fazia com o objetivo de ajudar as pessoas, de servir as pessoas. Aquele que quer ser servido, seja aquele que sirva a todos os outros. Então, o pastor é o servo dos servos, o bispo é o servo dos servos, o presbítero é o servo dos servos. Eu estou falando isso na autoridade bíblica. Presbítero, bispo e pastor é o mesmo oficial, é o mesmo líder da igreja, é o mesmo dom espiritual. Amém? Vamos continuar? Sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens e torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir-vos, cada um de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Olha só a preocupação de Paulo. Paulo ele tinha uma preocupação apologética, né? Paulo ele tinha uma preocupação apologética. Ele tinha uma preocupação apologética. Qual era a preocupação apologética de Paulo? Paulo ele tinha a preocupação de quê? De que vão se introduzir no meio, ou seja, a igreja vai ser atacada de fora para dentro, né? Porque pessoas vão se introduzir na igreja, pessoas não crentes, pessoas com intenções, mas vão entrar na igreja para torcer a palavra de Deus. Só que Paulo ele vai mais além. No meio de vocês, ou seja, ele estava falando para um monte de pastor, para um monte de bispo, para um monte de presbítero. Estava falando ali, para a liderança da igreja. No meio de vocês vão existir pessoas que vão criar uma mensagem cujo objetivo é atrair discípulos e não salvar vidas. Vou repetir para você, porque eu acho que você não entendeu. Então, a mensagem que Paulo está falando, a preocupação de Paulo é o quê? A nossa mensagem não pode ter como objetivo atrair as pessoas. Tem que ter como objetivo salvar as pessoas. Porque a mensagem que tem como objetivo atrair as pessoas pura e simplesmente é a mensagem do falso profeta. Então, meus amados, é muito sério isso aqui. E Paulo ele vai dizer assim, olha, outra característica também, não pouparão o rebanho, ou seja, são pessoas que não estão nem aí para a igreja. Quando eu digo igreja, pessoas. Então, vou reformular. São pessoas, são líderes, são pastores, são bispos, são presbíteros, né? São lideranças da igreja que não estão nem aí para os membros da igreja, para a igreja em si, para as pessoas. Elas estão preocupadas consigo mesmas. Então, meus amados, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Ok? Vamos continuar? Agora, eu os entrego a Deus e à palavra de sua graça, para edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se
orou com todos eles, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais viriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Meus irmãos, o texto desse capítulo, ele termina com um relato maravilhoso. O capítulo 20, ele termina com um relato maravilhoso. Primeiro, dois relatos. Primeiro relato, relato de Paulo. Paulo, ele vira ali, e é como se Paulo estivesse dando, ó, vou dar uma das características de um verdadeiro pastor. Vou dar uma das características do verdadeiro líder que, de fato, está preocupado com as pessoas. Ele vai dizer assim, ó, vocês sabem que eu não cobicei prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Paulo, ele vai dizer assim, olha, vocês sabem que o meu objetivo não é as riquezas desse mundo. Vocês sabem que eu não quero ser rico. Vocês sabem que eu não quero usar a igreja para isso. Vocês sabem. E ele vai dizer assim, vocês sabem que o meu sustento, vocês sabem que tanto o meu sustento como daqueles que ficam comigo, essas mãos, ele vai dizer essas mãos, que ele era fazedor de tendas. Áquila e Priscila também tinham o mesmo, que eram companheiros de Paulo, foram companheiros de Paulo, também tinham a mesma profissão, faziam tendas. Então, Paulo, ele trabalhava arduamente. Ele vai dizer, né, que com trabalho árduo é necessário ajudar as pessoas. Então, Paulo, meu amado, ele procurava não ser pesado à igreja. Paulo, ele procurava ter o seu próprio sustento. Paulo, ele procurava ter a sua própria fonte de renda. Sabe para quê? Para que tudo aquilo que a igreja arrecadar, seja qual o objetivo? Está aí no texto, querido, para ajudar os fracos, ajudar as pessoas necessitadas. Lembrando das palavras do nosso Senhor Jesus, ele vai dizer assim, não é? Lembrando das palavras do nosso Senhor Jesus, que é bem mais prazeroso, é bem mais glorioso dar do que receber. Então, Paulo, ele foi um homem que doou a sua vida, doou os seus bens, doou a sua capacidade de trabalho, sua intelectualidade, doou a sua retórica. Para quê, meus amados? Para abençoar as pessoas. Essa é uma das principais características do verdadeiro pastor, do verdadeiro líder, do verdadeiro bispo, do verdadeiro presbítero. É aquele que doa, não aquele que espera receber. Eu vou repetir. O verdadeiro pastor é aquele que doa, não é aquele que espera receber. Então, amados, nós temos que estar muito atentos com isso, tá? Perceba aquele que verdadeiramente doa, que tem em seu coração o ato de doar, que muitas vezes ele recusa as coisas. Por quê? Porque ele quer ajudar os fracos. O objetivo da igreja é ajudar os fracos. Não é, meus amados, galgar riquezas. Não é galgar riqueza. E aí, o texto termina dizendo que o apóstolo Paulo se despediu deles, ajoelhou, orou, e eles ficaram tristes porque não iriam vê-lo mais. Então, meus amados, que nesta manhã, nessa linda manhã aqui no meio dessa natureza, você possa refletir, você possa olhar para o relacionamento que você tem com a igreja, que você possa olhar para o relacionamento que você tem, perceba a igreja de hoje, saiba identificar o verdadeiro líder, aquele que se preocupa com a igreja de verdade, né? E que Deus possa te abençoar. Você que vai ver esse vídeo no YouTube, que você possa contribuir para a comunidade. Vou repetir, nós, a comunidade, procuramos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Trabalhamos arduamente. Até hoje eu trabalho, tenho meu emprego. Então nós não somos pesados à igreja. Por quê? Porque a igreja pega todos os seus recursos e ajuda as pessoas. Então participe, doe,
Está aí tá aí o QR Code, está aí o Pix, tudo, sabendo que o teu dinheiro vai ser usado para abençoar pessoas que realmente precisam. Que Deus te abençoe.